Olá pessoal, dando continuidade então ao nosso segundo bimestre, a disciplina de medidas e avaliação do segundo ano matutino do curso de Educação Física da Unicesumar. A gente vai falar sobre força, sobre resistência, sobre potência, sobre flexibilidade, como avaliar esses componentes. Então, o segundo bimestre vai falar desses componentes, das forças e das manifestações da força, tá? Então vamos lá falar um pouquinho sobre a força, qual que é a aplicabilidade da força, tá? Qual que é a importância da força dentro do treinamento, basicamente de força. Tá? O que nós podemos fazer quando a gente treina força? O que seria a força? O exercício resistido, o exercício com uma sobrecarga. Essa sobrecarga, é claro, pode ser com o seu próprio peso corporal, é a sobrecarga do seu peso, tá? Corporal. Então, dentro das avaliações da força, o que nós temos? A força máxima, tá? A potência, o que na realidade seria a potência? A potência seria a força vezes a velocidade. Tá? E nós temos dentro do trabalho de força, nós podemos o que? Trabalhar a hipertrofia muscular. Além da hipertrofia muscular, vocês vão ver isso no quarto ano, a resistência muscular localizada, que é uma ação de gerar força durante um período muito prolongado. Então isso daí ela se refere à resistência. Vocês vão ver com profundidade isso no quarto ano. Então, o que a força muscular vai fazer? Ela vai melhorar a nossa coordenação, tá? Tanto o inter quanto o intramuscular. Então, entre as fibras ou as células musculares de um mesmo grupo muscular e de células ou de fibras musculares de grupamentos musculares diferentes. Além disso, como a gente falou lá em Fisiologia do Exercício, tá? Linkando aqui com medidas e avaliação. O que o treinamento de força vai fazer? Ele vai aumentar o nosso colesterol bom, que é o HDL, vai diminuir os nossos colesteróis ruins e o nosso triglicerídeos. Além disso, a força vai aumentar o que? A massa magra, tá? E vai aumentar também o que? Como nós vimos, a nossa taxa metabólica basal. Além disso, o treinamento de força, o treinamento resistido, ele vai fazer um controle melhor da nossa pressão arterial. Ele vai ajudar a reduzir a nossa pressão arterial sistólica e a nossa pressão arterial diastólica. E, consequentemente, vai diminuir o nosso estresse fisiológico, tá? Continuando, o que esse treinamento pode fazer? É claro, a gente tem que linkar esse treinamento com a alimentação. Ele pode diminuir a nossa massa gorda, porque se a gente aumenta a nossa massa magra, se a gente aumenta a nossa taxa metabólica basal e se a gente tem o mesmo padrão dietético durante o treinamento, o que vai acontecer? Com o aumento do gasto energético, a gente vai oxidar essa massa de gordura. O treinamento de força também ele é muito importante para aumentar a densidade mineral óssea, então esse é um ponto extremamente importante para o profissional de educação física incorporar dentro da rotina com os seus clientes, tá? Por quê? Porque se você tiver um adulto de meia idade, se você estiver trabalhando com um idoso, é muito importante que você trabalhe exercícios a fim de aumentar a densidade mineral óssea, tá? Porque essas pessoas elas têm o quê? Elas têm ou podem ter osteoporose. Tá? Um passinho antes da osteoporose, nós temos a osteopenia. O que é isso? É a perda da massa óssea. E o exercício ele vai ajudar a aumentar essa densidade mineral óssea, consequentemente deixando esse osso mais forte, menos poroso, menos suscetível a fraturas. Tá? Então temos aqui uma melhora do sistema endócrino. O que seria isso? O aumento da nossa testosterona, um melhor funcionamento da nossa insulina, tá? Uma melhora da resposta cardiovascular, mesmo dentro do treinamento de força. Tá? Isso vocês vão ver no quarto ano. Quando a gente trabalha com diferentes modelos de treino, a gente consegue estimular o sistema cardiorrespiratório e quando nós melhoramos força e potência, consequentemente nós conseguimos melhorar também a agilidade e a velocidade, tá? Então, o
que a força é considerada? Ela é considerada como uma capacidade ou uma valência física. Tá? Qual que é a importância dela no contexto do nosso dia a dia? Ó, manutenção da nossa postura, tá? Uma postura correta. Quando a gente tem fraqueza muscular, nós não conseguimos manter uma postura correta, tá? Para atividades no nosso dia a dia, tá? Então aqui, ó, então isso aqui é uma ação de força, tá? O indivíduo subindo escada e segurando algumas sacolas. Para o condicionamento físico, para a melhora da funcionalidade motora, então o indivíduo precisa aumentar força muscular para conseguir ter uma maior funcionalidade pós-cirurgia, por exemplo, tá? Ou pós-período de inatividade física, e assim como para a melhora do desempenho físico esportivo. Então a força, tá? Ela é um dos princípios, ela está relacionada aqui a um dos princípios mais antigos do treinamento, treinamento esportivo, que é um treinamento que é a individualidade biológica, que é o treinamento com cargas crescentes. Aqui nós temos o exemplo do Milo de Crotona. Então o Milo de Crotona foi 6 vezes campeão dos Jogos da Antiguidade, né? Na luta da antiguidade, no nosso modelo atual de wrestling, tá? Então o Milo de Crotona, ele realizava sua preparação física carregando um bezerro às suas costas, e ele contornava o estádio de Olímpia, cerca de 212 metros. Dentro disso, ele começava a preparação física muitos meses antes da prova, né, dos Jogos da Antiguidade. E à medida que o tempo passava, vocês podem olhar aqui na imagem, o que acontecia com o Milo? Carregando o bezerro crescia e o Milo hipertrofiava. Então isso é um dos princípios do treinamento esportivo, que é o treinamento com cargas crescentes, tá? Então aqui, qual que é a função dessa relação do treinamento de força? Qual que é a importância do treinamento de força? Aumentar a eficiência muscular, ativar mais unidades motoras. Então vocês vão ver nesse bimestre em fisiologia do exercício o que é a relação de ativação das unidades motoras, dos músculos, tanto dos músculos agonistas, tá? Principalmente os músculos agonistas e os músculos antagonistas. Vou falar qual que é a relação desses dois tipos de músculos para vocês vão ver um pouquinho com profundidade isso lá no 3º ano, mas a gente já vai falar um pouquinho sobre eles. Então aqui, ó, o que vai aumentar, o que vai melhorar com a capacidade do treinamento de força, ó? Coordenar a ação desses músculos, tá? Agonista, antagonista. Então um treino de agonista, antagonista, por exemplo, agonista, bíceps. O antagonista a ele é o tríceps. Então ele vai coordenar o treinamento de força, o exercício, a capacidade de treinar força, vai coordenar essas ações dos músculos aqui. Nesse caso que eu trouxe de exemplo, o bíceps e o tríceps. Se eu estiver flexionando o meu antebraço, o meu músculo agonista é o bíceps e o antagonista ao movimento, ele vai ser o tríceps, tá? Isso vocês vão ver lá na disciplina, ó, de cinesiologia e biomecânica posteriormente, tá? Aqui nós temos também capacidades de contração e ganhos de força muscular. Com ângulos menores, tá? Fazendo exercícios mais isolados, com uma menor amplitude do movimento, o que vai acontecer? A capacidade de gerar força ela vai ser menor. Quando nós trabalhamos com exercícios também utilizando uma amplitude muito grande, a amplitude também, aliás, a capacidade de gerar força, ela vai ser menor. Então aqui, ó, quando nós temos uma amplitude parcial ou uma amplitude maior que o 100%, o que acontece? Nós temos uma diminuição da capacidade de gerar força. Quando nós temos uma amplitude de 100%, nós temos uma capacidade de gerar força maior. Então a capacidade de gerar força ela é ângulo dependente. Tá? Se eu tenho um ângulo pequeno ou se eu tenho um ângulo muito grande,
minha capacidade de gerar força vai ser menor. Se eu tenho um ângulo, por exemplo, de 100%, isso não é para todos os exercícios. Vocês vão ver melhor isso lá em musculação no quarto ano. Mas, se eu tenho uma capacidade de 100% em determinados grupos musculares, eu consigo gerar mais força muscular. Tá? Então nós temos aqui dentro das contrações musculares, vocês vão ver também lá em medidas e aliás em fisiologia do exercício comigo, tá? Que a gente tem contrações que são consideradas como dinâmicas ou isotônicas, tá? Por quê? Porque ela tem a fase concêntrica, e essa é a fase concêntrica do movimento, no caso da flexão aqui do meu antebraço, e a extensão dele. A extensão é a fase excêntrica. Esse tipo de contração é chamado de contração dinâmica ou isotônica, tá? Nós temos também a contração isocinética. O que é essa contração isocinética? Ela também é dinâmica, só que ela tem tanto a fase angular concêntrica quanto a fase angular excêntrica em velocidades similares. Então, uma velocidade articular constante. Então, essa é a diferença da contração dinâmica isotônica da contração dinâmica isocinética. Tá? Além disso, nós temos a contração isométrica, que é aquela contração de manter, por exemplo, um exercício de prancha. Tá? A gente consegue avaliar, por exemplo, a resistência muscular a partir da prancha. Tá? Que a gente vai fazer nas práticas quando nós voltarmos para as nossas atividades presenciais aí na Unicesumar. Tá? Então, para a gente avaliar a força, a gente tem o teste de 1 RM ou 4 RMs. Também temos o teste de 10 RMs, a gente vai fazer tudo isso na prática. Então, 1 RM, o que significa isso? 1 RM são as repetições máximas. Então, 1 RM é uma repetição máxima, ou 100% que esse indivíduo consegue levantar, empurrar, puxar em uma repetição máxima. O mesmo se repete para 4 repetições máximas. É claro, o que o indivíduo carregar em 1 RM vai ser maior que em 4 RM, repetições máximas. Nós podemos avaliar a força por meio de dinamômetros isométricos, são aqueles que a gente não vai movimentar a articulação, a gente vai realizar uma força isométrica. O que seria a força isométrica? A força estática, tá? A gente pode avaliar por meio do dinamômetro isocinético, que vai ter aquela velocidade angular constante, como eu falei para vocês. Também a gente pode fazer avaliações manuais da força. Essas avaliações manuais da força, elas são usadas mais com o público com os fisioterapeutas, mas embora a gente também esteja habilitado para fazer esse tipo de avaliação manual. Então, trazendo aqui um exemplo de teste de 1 RM. Então, o que seria esse teste de 1 RM dinâmico? Tá? A gente vai mensurar a força máxima dinâmica a partir de diferentes exercícios. Quais exercícios são mais usuais para se utilizar a força máxima dinâmica? Tá? Aqui, quando a gente entra no treinamento resistido, lá na musculação, ó, nós temos aqui o supino, nós temos o agachamento, nós temos a mesa flexora, nós temos a rosca direta, nós temos exercícios do levantamento de peso. Tá? Então, aqui alguns exemplos que nós podemos testar um RM. Então, segue o exemplo aqui de como que a gente tem que fazer essa testagem. Então, a gente tem que posicionar o avaliado numa posição ideal, tá? Nós devemos antes conhecer o teste, nós não podemos conduzir o teste sem conhecê-lo e aplicar ele de maneira segura para que o avaliado se sinta o quê? Seguro. Por que a gente vai avaliar? Porque a partir do momento que a gente avalia, a gente consegue entender quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes do meu aluno ou do meu atleta, e a gente consegue fazer o quê? O direcionamento dos modelos de treinamento físico. Então, essa é uma dos motivos pelos quais nós fazemos avaliações. Tá? Então, aqui tem um artigo que traz uma informação muito importante para a gente. Ó, tá? Se existe uma familiarização. O que é essa familiarização? Se eu fiz o teste, eu aprendo e consigo realizar, por exemplo, mais força depois. Tá? Então, o que a literatura aponta de informação para a gente? Se a gente faz um exercício de supino, o que acontece?
À medida que nós vamos fazendo os testes de um RM, nós tendemos a aumentar a nossa força. Então, para grupos musculares grandes, por exemplo, o peitoral, costas, membros inferiores, é interessante que nós façamos de 3 a 4 sessões até a gente obter o valor mais elevado desse indivíduo, para a gente conseguir prescrever com exatidão. Para grupos pequenos, grupos musculares pequenos, como bíceps, como tríceps, o que acontece? Nós precisamos fazer, de modo geral, 2 sessões, tá? E isso, tá? Vale ressaltar, isso não é aplicável a atletas, ele é aplicável a pessoas que não têm experiência com um treinamento resistido. Então é bom a gente entender isso, porque, consequentemente, quando nós realizamos um exercício, aliás, uma avaliação da força máxima, se você fizer isso com uma pessoa que não tem experiência com um treinamento resistido hoje, consequentemente, se ele fizer uma segunda sessão e fizer o teste de um RM novamente, ele vai apresentar valores mais elevados, mas isso é normal. Por quê? Porque ele está se familiarizando com o teste. Aqui nós temos algumas estratégias para iniciantes, que são fórmulas, tá? Quando você, por exemplo, não pode fazer um teste de um RM, você quer, por exemplo, predizer um RM desse indivíduo. Então aqui nós colocamos a carga que esse indivíduo está carregando. Por exemplo, vamos supor que seja 40 quilos no supino. E ele faça 20 repetições. Então a gente vai colocar 40 aqui. O número de repetições aqui, nós vamos fazer essa multiplicação primeiro, depois essa diminuição e vamos fazer a divisão. Nós vamos conseguir estimar qual que é o valor de um RM desse indivíduo. E nós conseguimos também calcular qual que é a fadiga do indivíduo. Tá? Como que a gente faz isso? Vamos supor que esse indivíduo faça 3 séries. Se ele realizar a primeira série com 40 quilos e a segunda série, aliás, a terceira série com 20 quilos, a gente vai colocar o valor da primeira aqui, 40 menos 20 vai dar 20, vai dividir por 40, a gente vai conseguir verificar percentualmente quanto que esse indivíduo fadigou da primeira para a terceira série de exercício, tá? E por que a gente vai utilizar esses resultados? Olha lá, a gente vai classificar. A gente vai classificar os resultados desse indivíduo com sedentários, com fisicamente ativos, com indivíduos atletas. Vai comparar com os resultados anteriores da prescrição de treinamento, quando a gente utilizar o mesmo protocolo, tá? Isso se repete lá no primeiro bimestre, quando vocês viram a questão das fórmulas de predição do percentual de gordura corporal. A gente sempre tem que usar o mesmo protocolo para poder fazer comparações. E além disso, além das comparações, a gente tem que fazer o quê? A prescrição. Então a gente vai se basear nesses resultados em testes, por exemplo, quando você busca melhorar a força, o teste de um RM que vai medir a força máxima. Então aqui temos comparações com valores de referência, tá? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de atletas, ó, atletas de judô. Tá? Então nós temos aqui dentro das diferentes categorias quanto que esse atleta levanta, por exemplo, no supino, em um RM. Então, mediante esses valores, a gente consegue ver se ele está muito fraco, se ele está fraco, se ele está na média, se ele está bem, se ele está muito bem. Então a gente tem esses valores de referência para atletas de algumas modalidades esportivas. A gente tem esses valores também dentro da literatura para saúde e qualidade de vida. Então, segue o exemplo para vocês, ó. Então eu mostrei o supino, aqui segue um exemplo do agachamento, aqui segue o exemplo de um exercício do levantamento de peso, tá? Aí nós temos, além da força máxima dinâmica, a avaliação da força máxima isométrica. O que seria isso? Ó, a força máxima isométrica, a avaliação da força máxima isométrica, ela não envolve, tá, o alongamento do músculo e nem o encurtamento dele. Tá? Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso na barra, a gente pode fazer isso em dinamômetros isométricos. Vocês vão fazer a prática no dinamômetro isométrico de preensão manual, a gente vai ver tudo isso lá na prática. Tá? Então a gente consegue quantificar. Por que essas pessoas estão em cima desse atleta aqui? É justamente para ele não mexer,
tá? A barra, tá? Para considerar como um exercício isométrico. Outras possibilidades aqui, ó, são células de carga. O indivíduo está tentando fazer uma remada, porém aqui nós temos uma sobrecarga que é muito maior do que ele pode de fato levantar e é medida a força máxima isométrica dele, tá? O dinamômetro isométrico de preensão manual, esse aqui, o dinamômetro isométrico de tração lombar, que esse aqui a gente vai fazer na prática também. Esse aqui, as pessoas que fizeram a prova do TG ou do Exército provavelmente fizeram esse teste aqui para ver a força isométrica máxima de tração lombar. E esse aqui é a força isométrica máxima de tração escápulo-humeral. Tá? A gente consegue medir todos esses componentes para ver como que está a saúde desse indivíduo. Temos outros testes que a gente consegue medir, por exemplo, uma variação da força, que é a força chamada de força rápida, que nada mais é do que a nossa potência muscular. Então temos esse aplicativo, que é o IronPet, tá? Que é para programas iOS. Tá? Ele vai medir a velocidade da barra, então a gente consegue ver a velocidade dentro de um exercício de potência muscular. Temos esse aplicativo também que é chamado de BarSense, que é um aplicativo para Android, também que vê a velocidade da barra, tá? Esse é outro aplicativo que a gente vai usar ali na prática, tá? Que é um aplicativo que vai medir o que? A potência muscular com o peso do próprio corpo, que é chamado de MyJump, tá? Então esse MyJump é usado para quantificar a potência muscular de membros inferiores. Temos aqui algumas células de carga, tá? Que são usadas para medir potência em exercícios também, ó. Então aqui esse indivíduo está fazendo um exercício de pliometria. O que é pliometria? Ele vai realizar ações de salto, então aqui ele está jogando a barra para cima e depois ele vai receber essa barra, tá? Então é chamado de exercício pliométrico, tá? Usado bastante em membros inferiores, embora se nós tivermos condição, também é possível de utilizar em membros superiores. Aqui, outro exemplo, ó, que esse atleta ele vai saltar com a barra aqui, então a gente vai medir, tá? A força rápida dele via esse transdutor linear, tá? Outros exemplos que são as plataformas de salto. Essas plataformas de salto a gente vai testar também na disciplina de medidas e avaliação. Nós temos ela lá no laboratório, então vocês vão fazer isso, né? Nós vamos medir a potência muscular. Isso aqui foi uma adaptação que foi feita para medir a potência de atletas boxeadores. Aqui outro exemplo é essa plataforma que nós temos na Unicesumar, que a gente consegue mensurar a potência de membros inferiores. Tá? Aqui outros exemplos que são o salto em profundidade, tá? Aqui bem interessante também, utilizado para o treinamento físico esportivo. Então isso aqui é um exemplo de algumas fotos que foram tiradas no núcleo de alto rendimento lá em São Paulo, lá no NAR, no período que eu fiz o estágio lá em 2015, tá? Temos o dinamômetro isocinético, então ele é utilizado basicamente para verificar desequilíbrios musculares, é utilizado para mensurar o torque máximo, tá? Ele é geralmente indicado após cirurgias, porque o indivíduo não pode ser, por exemplo, liberado para a prática esportiva se houver um desequilíbrio muscular maior que 5% entre o lado direito e o lado esquerdo. Então nesse dinamômetro isocinético nós conseguimos ver como está, por exemplo, o torque máximo do lado direito e como que está o torque máximo do lado esquerdo dos diferentes membros. Então se houver mais que 5% de diferença entre eles, o que vai acontecer? A gente tem que ajustar o programa de treinamento, tá? Para ele poder treinar novamente, ganhar força e potência do outro lado, para tentar deixar os valores mais próximos possíveis, com desvios, né, menores que 5%, para ele minimizar o risco de lesões. Aqui é aquele ponto que eu falei para vocês da avaliação manual, mais utilizado na fisioterapia, mas aqui eu vou mostrar um pouquinho dos indicativos para vocês. Ó, temos aqui desse lado os sinais clínicos, aqui as funções. Quando ele atingir um valor 0, ele tem uma paralisia total do membro. O valor 1, uma contração visível ou palpável. Já o número 2, um movimento ativo, uma amplitude normal
e a força de gravidade compensada. Já o número 3, o movimento ativo, amplitude normal contra a gravidade sem carga, então ele consegue manter, tá? O número 4, movimento ativo, amplitude normal e contra uma gravidade moderada, ele já consegue manter a execução de força contra uma sobrecarga. E o 5, tá, o movimento ativo, uma amplitude normal contra uma grande resistência, uma grande sobrecarga. Então esse teste, né, essa avaliação manual de força, ela é usada basicamente em patologias, tá? A gente não usa muito na nossa prática profissional, mas não custava eu passar essa informação para vocês, tá? Dúvidas, contato por e-mail, tá? Fico à disposição de vocês. Vou postar algumas informações no estúdio para vocês, tá? Lá na sala do café, e um quiz para vocês responderem, tá? Então nós vamos fazer toda a parte teórica dessa avaliação de força, resistência, de potência, de flexibilidade no segundo bimestre. E assim que as atividades voltarem, a gente vai para uma prática bem elaborada, tá bom, pessoal? Foco total, por hoje é só. Um abraço a todos vocês.